O advogado Márcio Tomás Bastos tem 77 anos. Foi ministro da Justiça no governo de Lula, de 2003 a 2007. Formado em Direito pela USP, Tomás Bastos é um dos mais famosos criminalistas do Brasil. Já advogou para Lula, Antônio Carlos Magalhães e Eike Batista, entre outros. Tomás Bastos também é conhecido por assumir causas impopulares. Foi ele quem defendeu os estudantes da USP acusados de afogar um calouro de medicina. Bastos também defendeu os jovens de Brasília, que atearam fogo e assassinaram um índio pataxó. E recentemente foi advogado de Carlinhos Cachoeira. Como ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos ficou conhecido por atribuir mais rigor à atuação da Polícia Federal. Fora do governo, voltou a advogar. Em 2012, participa do julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal como advogado de um dos réus. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação hoje está sendo realizada no estúdio do UOL em São Paulo. O entrevistado desta edição é o advogado, ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que veio aqui pessoalmente até o estúdio do UOL em São Paulo. Olá, doutor Márcio, tudo bem? Bem, e você, Fernando? Começo perguntando uma coisa mais leve para o senhor. O senhor tem algum ritual específico antes de começar algum julgamento no Supremo Tribunal Federal, alguma superstição? Como é que o senhor se prepara? Olha, eu sou supersticioso, sim. Eu tenho alguns tiques, algumas manias que eu procuro conservar. Por exemplo? Uma delas, por exemplo, é usar a mesma beca. Isso eu já disse em outros lugares. Eu tenho uma beca antiga, que deve ter uns 20 anos, uma beca assim, que não é de grande textura, não é muito cara. Uma beca barata que foi comprada e eu comecei a achar que aquela beca me dava sorte. E é a que eu uso até hoje. Uma vez eu fui à França e em Paris me deram um endereço e eu procurei e comprei uma beca muito bonita, de seda pura, cara, 500 euros, custou na época, quando o euro varia mais. E aí eu trouxe a beca. Mas fiquei com medo de usar. A cada julgamento eu adiava a estreia, porque eu falava, bom, aquela outra está dando sorte. E nunca estreou? E nunca estreiei. A beca está lá guardada no meu escritório e eu tenho essa beca antiga que eu estou usando agora, nesse julgamento da ação penal chamada 470. Vamos falar então dessa ação penal 470, mais conhecida como Mensalão. Ontem, segunda-feira, 20 de agosto, um relativo revés para vários advogados de defesa, inclusive o senhor, que apresentaram uma petição questionando a forma como o julgamento é conduzido de maneira fatiada, como se convencionou dizer. Há algo ainda que a defesa possa fazer para modificar isso? Não acredito. Nós colocamos a questão numa petição respeitosa, onde vários itens foram formulados e articulados. Um deles era exatamente esse, que o fatiamento contraria o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Essa posição é uma posição esposada e sustentada pelo ministro Lewandowski, pelo ministro Marco Aurélio, inclusive. Ela foi indeferida, ela foi considerada preclusa, esse lado da questão. Mas teve uma virtude que foi importante, é que o relator, o ministro Joaquim Barbosa, acabou por explicitar, pela primeira vez, deixar bem claro qual é o roteiro do julgamento. Então ele colocou quem ele vai julgar, quando ele vai julgar, que grupos ele vai julgar, que itens ele vai julgar, o que para nós advogados já é um grande auxílio, um grande conforto, porque muitos advogados, eu por exemplo, sou daqui de São Paulo, muitos advogados são de outros lugares. Então a presença deles pessoalmente se faz indispensável para prestar atenção, para assistir, para ver como o julgamento vai, no dia em que os seus clientes estão sendo focalizados pelo voto do relator, pelo voto do revisor, pelos outros votos. Agora nós já sabemos isso. Eu acho que só por isso a petição valeu a pena. Tem algum aspecto principal que o senhor poderia destacar que pode, ao final deste julgamento, ser apresentado como algum ponto
de ilegalidade, que pode provocar nulidade de parte ou do todo? Me preocupa bastante essa questão do ministro Peluso. O ministro Peluso, todos sabemos, vai se aposentar. Provavelmente a sua última sessão será no dia 30, na quinta-feira da semana que vem. E a seguir esse rito anunciado pelo ministro relator, e pelo que eu entendi, só apresentará as penas ao final do julgamento, o ministro Peluso corre o risco de dar um voto, por suposto, por hipótese, condenatório contra alguém, sem fixar a pena. O que leva a crer que esse voto do ministro Peluso será um voto nulo, porque será um voto amputado. Ele não pode também fixar a pena no caso do voto dele, na sua opinião? Pode. E nesse caso, seria nulo ou não? Olha, eu acredito que seria questionável, na medida em que ele se antecipa. Pela decisão da última sessão da semana passada, que está no site do Supremo, em relação à qual nós apresentamos essa petição, se diz que cada ministro votará do jeito que quiser. Cada ministro saberá definir o caminho do seu voto. Então, isso em tese permite até que, por exemplo, o revisor, ministro Lewandowski, leia o seu voto inteiro. Entendi. Ou qualquer outro ministro da Corte leia o seu voto inteiro, porque, segundo o seu entendimento, isso seria melhor. Acredito que agora por que isso poderia provocar uma nulidade? Vai provocar uma nulidade porque ele anteciparia uma parte do seu voto e não anteciparia o resto. É uma situação curiosa. Agora, o que seguramente tornará nulo o voto do ministro Peluso será aquele voto em que ele apresentar um veredito de condenação sem dar uma pena. Aí eu não acredito que esse voto possa ser validamente computado. Ou seja, ou ele vota e dá a pena, aplica a pena no caso de uma eventual condenação, ou o voto dele não teria validade para efeitos. Não teria vigência, não teria eficácia. Eu acredito que sim. O que se diz é que a defesa acha bom que o ministro Peluso não vote, porque em tese ele seria um daqueles que estaria na ponta mais garantista ali, mas muito rígido e que eventualmente acabaria condenando a maioria dos réus. É isso mesmo? Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu, por exemplo, gostaria muito que o ministro Peluso participasse do julgamento inteiro, participasse das discussões que ainda vai acontecer. Esse é um fato importante no julgamento. É a discussão entre os ministros, porque até aqui nós estamos vendo um monólogo do relator. Depois nós vamos ouvir o revisor e depois, durante os debates, vai haver troca de ideias, troca de impressões. E o ministro Peluso é um homem muito treinado para isso e muito talentoso para isso. Eu tenho visto grandes debates onde ele vira julgamentos no Supremo pela sua intervenção de improviso. Então, eu acho uma pena se nós não tivermos o ministro Peluso, como parece que não vamos ter, até o fim do julgamento. Do ponto de vista objetivo, então, o ministro Peluso eventualmente poderá votar apenas nos casos em que o ministro relator e o ministro revisor já tiverem apresentados os votos, e o voto dele, Peluso, para valer, terá que ser, nesses casos, com o voto e as sentenças, as penas. E a pena, com certeza. Ele terá que sentenciar e condenar, nos casos em que ele for condenar, e aplicar a pena. E no caso de o ministro relator não ter lido o voto para algum dos réus, o ministro Peluso não pode, na sua opinião, se antecipar e ler o voto dele para todos os réus. Não. Daí, nesse caso, seria válido? Pelo que está escrito na decisão da Corte de quinta-feira passada, poderá. Mas aí não seria uma inversão? Não há a regra de que o relator precisa votar Foi primeiro? Foi exatamente por isso que nós nos insurgimos contra a regra adotada, contra aquela regra do fatiamento que ficou um pouco obscura. Porque, afinal de contas, se falou em fatiamento, mas não se disse qual era o fatiamento, qual era a linha
qual era a sequência do fatiamento e essas questões dos ministros votarem. Isso tudo ficou em aberto e uma parte ainda continua aberta. E no seu entendimento, isso vai ser motivo de disputa ao final, se o ministro Peluso resolver antecipar o voto por completo? Olha, é difícil dizer agora, mas eu acredito que sim, que vai ficar uma situação, seria como o ministro revisor ou qualquer outro ministro antecipasse o seu voto, colocando antes do voto do ministro relator. Teve um aspecto muito curioso nesse julgamento, que foi o réu Carlos Alberto Quaglia, que teve todo o seu processo remetido para a primeira instância, porque o Supremo descobriu que durante anos, de 2008 a 2010, estava intimando o advogado errado desse réu. E aí então os ministros decidiram, por unanimidade ali, que o caso deveria ser extraído, esse réu sai do grupo e vai para a primeira instância. Qual é a gravidade desse equívoco cometido pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, num processo desse tamanho, num processo com 250 volumes quase, 236 volumes, é de espantar que não tenha mais equívocos desse tipo. Porque é muito difícil dominar esse processo. É muito difícil ter uma visão clara para qualquer secretaria, para qualquer ministro, ter uma visão totalizante e global desse processo. Agora, no caso do Quaglia, desse acusado, eu acredito que o Supremo agiu certo ao cindir, mas não agiu certo ao mandar para a primeira instância. Porque se ele está mandando para a primeira instância, o ministro Marco Aurélio fez até uma brincadeira, falou, finalmente um juiz natural para um dos acusados. Se ele está mandando esse para a primeira instância, é que ele aceita a tese de que alguns réus não têm o foro privilegiado, o foro por prerrogativa. Então, a minha questão de ordem, que foi apresentada no pórtico do julgamento, na abertura do julgamento, é que deveria prevalecer nos termos do voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Lewandowski, porque qual é a razão lógica ou ontológica que levou o plenário da Corte a cindir o julgamento e não continuar esse julgamento cindido no Supremo? Tinha que fazer um outro processo, mas por coerência com a negativa da questão de ordem, tinha que fazer um outro processo dentro do Supremo e não mandar para a primeira instância. Eu acho que o Supremo aí, com todo o respeito que eu tenho pela Corte, o Supremo aí foi incoerente. Usou 2 pesos e 2 medidas. Agora, para quem está de fora, para leigos, olhando o Supremo Tribunal Federal, principal tribunal de justiça do país, embora o senhor diga que é um processo muito grande, podem haver equívocos como esse, não era o caso, depois de tanto tempo, de que o Supremo tivesse um cuidado extra para evitar esse tipo de erro, que me parece ser um erro grosseiro, durante vários anos intimar um advogado errado? Olha, eu acho, e penso sinceramente isso, que é muito difícil não escapar algum tipo de erro burocrático, porque o erro que houve aí foi exatamente isso. Eles começaram a intimar o advogado que tinha saído e não intimaram o advogado que tinha entrado. Eu acho difícil, num processo junto artificialmente como esse, que na minha opinião ele é uma confederação de condutas que estão sendo examinadas, nós vamos ver pelo tamanho dos votos. Um voto de 1.000 páginas, um voto de 1.300 páginas, um voto de 1.500 páginas, são coisas assim desmedidas. São coisas que estão numa hiperdimensão. Então é natural que aconteçam essas coisas. Eu acho até que aconteceu pouco até agora, esperamos que não aconteçam outros, mas eu não imagino que se possa dominar isso, como eu disse, porque é matéria demais, é página demais, é apenso demais, são autos demais, são laudos demais, são intimações, são ritos burocráticos excessivamente grandes. No caso de haver condenações, há recursos que estão aí à disposição da defesa, os recursos, embargos de declaração, embargos infringentes.
Gostaria que o senhor explicasse ambos e dissesse qual a chance que, na sua opinião, o senhor possivelmente deve ser otimista em relação a isso, eles têm de prosperar ao final do processo e se, por conta desses embargos, evidentemente, quem for condenado vai acabar ficando sem a pena de detenção, pelo menos enquanto isso estiver em julgamento. Se houver alguma pena de prisão a ser cumprida, ela só será cumprida depois que a sentença transitar em julgado, o acórdão transitar em julgado. Esse acórdão é suscetível de ser atacado por embargo de declaração, que é quando existe deficiência, omissão, obscuridade do acórdão, e num acórdão como esse, que deve ter mais de 1000 páginas, seguramente haverá. Então, esse recurso, acredito que todos os advogados ou o Ministério Público oporá. Acho que ninguém deixará de colocar embargos declaratórios para ter o acórdão mais bem esclarecido, sanado de todas as suas omissões e obscuridades. O relator terá que ser o ministro Joaquim Barbosa? O relator nos embargos declaratórios é o ministro relator mesmo. Existe o outro embargo infringente, que é aquele embargo em que 4 ministros tenham votado num outro sentido. Então, eles dão direito ao embargo que examina o mérito. Nesse, será nomeado um outro relator para discutir isso. Agora, toda essa questão, todo esse julgamento, todo esse tempo, toda essa exposição online, ao vivo, que está acontecendo, mostra a necessidade de um adornamento, na minha opinião. Eu acho que a grande lição que nós vamos tirar é que é preciso atualizar um pouco os ritos. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, como todo o mundo judiciário, o mundo da advocacia, hoje tem acesso e tem domínio sobre essas ferramentas tecnológicas que facilitam a vida. De modo que eu acredito que também o modelo de votação, o modelo de exposição, vai acabar sendo contagiado por essa necessidade de modernização disso, a fim de que não tenhamos esse mundo de juridiquês que nós temos aí. Quando eu falo isso, não me refiro ao juiz só, eu me refiro também aos advogados, me refiro ao Ministério Público. Todo o nosso universo é muito ainda discursivo. Que tipo de medida ou tecnologia poderia ser usada para, primeiro, abreviar um pouco o período em que são realizados esses julgamentos e, número 2, para torná-los mais próximos da vida real, sobretudo em relação ao linguajar utilizado? Eu acredito que isso pela prática e por uma vocação. Eu conheci nos Estados Unidos há alguns anos uma ONG cuja função exclusiva, cujo objetivo era traduzir a linguagem judicial para a linguagem comum, de modo que todos os cidadãos tivessem acesso, por um vocabulário básico, àquilo que acontecia nas cortes, nos juízes, aquilo que os advogados diziam e escreviam. Eu acredito que aqui nós temos que caminhar nessa direção, porque um processo como esse realmente é um processo que tem que ser longo. Agora, do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, vamos pensar, os votos impressos, o ministro lê o voto inteiro, colocar o voto online, apresentar antes, não ler o voto inteiro, ter um resumo, o que o senhor acha? O caminho da tecnologia é importante, mas ele tem que ser cotejado com o princípio da ampla defesa, que é fundamental. Acredito, por exemplo, que o ministro relator ele possa, para fazer um trabalho de diminuir o tempo do seu voto, ele possa se referir a outras decisões que o tribunal já tenha tomado, ou trechos de doutrina, como ele fez, sem ler esses trechos. Agora, toda a fundamentação de fato, ou ele distribui os votos antes, que foi um dos nossos requerimentos que foi indeferido, que ele nos entregasse os votos para que nós pudéssemos ler, acompanhar a leitura. Entendi. E aí ele podia resumir na sua exposição, ou então ele tem que ler literalmente, porque aquilo, a exposição dos fatos, dos documentos, das provas, isso é fundamental para que seja depois, eventualmente, refutado
ou discutido em alguma instância. Entendi. De modo que existem meios. Se, por exemplo, o voto do ministro relator, o voto do ministro revisor, os votos de todos os outros ministros fossem entregues à acusação e à defesa, entregues escritos ou entregues online, eles podiam mandar para um iPad, podiam botar no site do Supremo a que a gente tivesse acesso, eu acho que isso criaria condições para que ele resumisse o voto, para que ele levasse o voto de uma maneira mais sucinta. Deixa eu voltar um pouco para os embargos. Só depois que os embargos forem julgados é que as penas, evidentemente, poderão ser cumpridas pelos réus. Serão expedidos os mandados, inclusive se houver caso de prisão. Pela sua experiência, quanto tempo vai ser necessário para que tudo isso seja desbastado ali, que todos os embargos sejam julgados? Olha, esse processo está andando bem depressa. Esse processo está andando mais depressa do que outros processos. Mas eu acredito que esse acórdão, até ele ser redigido, porque o acórdão é longo. É longo e o acórdão tem que incluir os votos de todos os ministros. Então o acórdão tem que passar por uma revisão do relator e dos outros ministros todos, para ver se as suas posições estão corretas. Eu acho que isso leva alguns meses no mínimo. E antes de o acórdão ser publicado, evidentemente nenhum mandado de prisão vai ser expedido, é isso? Ou não? Mesmo depois do acórdão publicado, existem embargos que impedem que o acórdão transite em julgado. Então, se houver mandado de prisão, ele será expedido quando a sentença transitar em julgado. Está sumulado pelo Supremo. Estamos falando, então, que este ano, evidentemente, esse caso não termina. Não termina. Não acredito que termine, que haja a menor hipótese de terminar. Em 2012? Não acredito. Porque, veja... E em 2013? Quando se dizia que o ministro relator levaria 3 sessões para ler o seu voto e o ministro revisor levaria 4 sessões para ler o seu, o que nós vimos é que isso não é a realidade, porque o ministro relator, para ler 2 itens da sua, ou um item, o terceiro, ele levou 2 sessões. Então, o ministro Lewandowski, que se anuncia tem um voto mais extenso do que o voto do relator, vai levar mais tempo que isso. Então vai demorar. E os ministros que votam, nós não saberemos qual é o tamanho dos seus votos. Como é que eles vão fazer, se eles vão resumir, se eles vão aderir ao voto do revisor ou ao voto do relator. Então não dá para saber antes. Ou seja, o julgamento demora um pouco mais ou bem mais. O senhor acha que é o caso de imaginar que ele vai ser concluído em meados de outubro, pelo andar dessa carruagem no momento? O julgamento em si? O julgamento em si? Eu acredito que ele vai tomar setembro inteiro, pelo jeito. E pode, um cálculo então... assim, e poderia até entrar em outubro. Entendi. E depois meses para a publicação do acórdão? Depende muito de tecnologia, depende muito da organização que já tiver sido feita, e depois virão os embargos de declaração e os embargos infringentes. Isso tudo já no ano que vem? Então. Isso tudo acredito que já no ano que vem, mas é um trabalho ainda para bastante tempo. Eu que estava na iminência de me aposentar, estou adiando essa aposentadoria por conta disso. E nesse caso, evidentemente, se houver condenação com prisão, isso só no trânsito, ao longo do ano que vem, em algum momento? Só no trânsito em julgado, se houver algum tipo de condenação à prisão. Parece que... perguntar sobre a composição atual do Supremo. Parece que há uma certa beligerância extremada em algumas sessões, a gente percebe entre os ministros. Está dentro do esperado ou há um exagero? Olha, eu acredito que não há exagero, não. Acho que eles têm falado naquilo que um grande advogado, Dario de Almeida Magalhães, chamava de temperatura alta, que é natural nos debates. Nos debates judiciários é natural que isso aconteça. No júri você vê isso. Nos tribunais estaduais, nos tribunais federais você vê isso. Agora, esse Supremo Tribunal Federal, na sua composição atual, ele tem tido um papel muito importante no Brasil. Muito importante. Ele tem
atuado em relação a uma porção de temas que antes eram assim proibidos, era como se ele não pudesse se debruçar sobre eles. E ele fez isso com as células-tronco, ele fez isso com o sistema de cotas, com a união homossexual, com a raposa Serra do Sol, que é uma questão importante. Então, ele olhou e decidiu questões fundamentais para setores tradicionalmente oprimidos da nossa sociedade. O aborto, as pesquisas de célula-tronco, tudo isso. Então, eu acho que esse Supremo teve um papel que mostra que ele é um Supremo muito mais voltado para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, do que os seus predecessores, os seus antecessores. De modo que ele tem um papel importante. Agora, ele é mais vivo. Eu acompanho o Supremo desde que o Supremo estava no Rio, antes de ir para Brasília. Você provavelmente não tinha nascido. Mas o que se vê é que o Supremo de hoje é muito mais vivo. É muito mais... A TV Justiça tem um papel nisso. Ela tem, sem dúvida nenhuma, como os meios de comunicação... O senhor gosta da TV Justiça? Eu gosto da TV Justiça. Acha uma boa ideia mantê-la como é? Eu tenho dúvida. Ah, é? Por quê? Eu tenho dúvida porque eu não sei se a TV Justiça não aumenta essa beligerância, essa vivacidade, digamos assim, dos debates do Supremo. Mas o senhor concebe a possibilidade de eventualmente cancelarem a transmissão agora? Não. Eu acho que a TV Justiça veio para ficar definitivamente. Mas o que fazer então? Não, eu acho que não tem o que fazer. Tem que fazer o que tiver que fazer, tem que fazer com TV Justiça. Eu acho que a transmissão das sessões é uma coisa que, se não tivesse sido feita, talvez fosse melhor. Melhor assim, em alguns aspectos. Mas ela veio para ficar. Definitivamente não há a menor possibilidade de se tirar a TV Justiça do sistema e dos rituais da justiça brasileira. O senhor participou durante o governo do ex-presidente Lula das discussões sobre indicações, nomeações de vários ministros do Supremo, do ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, e de outros. O senhor se arrependeu de algum que o senhor tenha ajudado a nomear? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que todos os ministros que o presidente Lula indicou e depois nomeou, têm tido carreiras muito bem sucedidas, têm tido percursos importantes. O ministro Joaquim Barbosa faz jus ao seu currículo, o ministro Peluso igualmente, o ministro Aires Brito tem uma carreira importante dentro do Supremo, e assim todos os outros, a ministra Carmen, o ministro Lewandowski, são escolhas que me parecem muito corretas e voltadas para esse espírito que eu te disse, Fernando, que é o espírito de botar o Supremo mais com a sua face olhando a nação brasileira e menos fechado sobre si mesmo. Perguntar sobre um aspecto específico, uma ação do ministro Joaquim Barbosa. Ele reclamou agora formalmente a OAB contra o advogado Antônio Sérgio Pitombo. Qual a sua avaliação sobre essa atitude do ministro Joaquim? Olha, ele foi vencido. Sim. Ele propôs que o Supremo representasse a ordem contra o advogado Antônio Sérgio Pitombo e ficou vencido por larga maioria. Isso. Eu acho que ele não estava correto nesse momento. Agora, o Rui Barbosa dizia uma frase muito importante que, para os advogados como eu, que são questionados frequentemente a esse respeito, uma vez ele questionava duramente um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então foi censurado por isso. Aí ele diz: eu tenho o dever de respeitar a instituição e tenho o direito de criticar os seus membros. De modo que as críticas que se fazem à atuação, nesse caso, por exemplo, eu acho que o ministro Joaquim não acertou. Como eu acho que, indeferindo a nossa petição, o Supremo não acertou. Eu acho que o transcorrer do julgamento vai mostrar que nós estávamos certos. Essa petição feita pelos 20 advogados, que foi examinada ontem.
Então, mas é à luz desse princípio. Você respeita a corte, você mantém em relação à corte aquilo que o Rui Barbosa também chamava de respeito supersticioso que os advogados têm pelo Supremo Tribunal Federal, mas se reserva sempre o direito de discordar das decisões. Falando da corte institucionalmente, houve uma discussão pré-julgamento do Mensalão sobre se alguns dos ministros, 1, 2 ou 3, falava-se, não deveriam se declarar impedidos nesse caso. Um caso muito saliente foi o do ministro Dias Toffoli. O senhor acha que ele tomou a decisão correta ao não se declarar impedido até agora? Olha, eu acho que é uma decisão que estava dentro da consciência dele, de juiz, e ele a tomou e ela não foi confutada. Havia a possibilidade de o Ministério Público, por exemplo. Do Ministério Público fazer isso, ou de algum defensor fazer isso, mas ninguém quis fazer, de modo que eu acho que a participação dele está absolutamente pacificada. Saindo um pouco do Mensalão, o senhor foi advogado de Carlos Cachoeira, deixou o caso. Por quê? Olha, por razões que nada têm a ver com o mérito da causa. Esse é o máximo que eu posso falar pelo Estatuto da Ordem. Houve, durante o seu trabalho, quando teve como cliente Carlinhos Cachoeira, muitas discussões, muitos questionamentos sobre o senhor ter aceito esta causa. Isso daí não desgasta a imagem do advogado nesse caso? O senhor já falou muito a respeito. Hoje, já passado algumas semanas, qual a sua avaliação depois de ter trabalhado nessa causa de Carlinhos Cachoeira? Olha, eu trabalhei junto com uma equipe muito esforçada, muito brilhante, durante o tempo em que me foi possível. Trabalhamos intensamente, acredito que com relativo êxito, no médio e no longo prazo. Houve um momento em que, consensualmente, nós resolvemos desfazer esse contrato de trabalho. Agora, esse papel do advogado de defender contra a maré é comum. Na minha vida eu já tive centenas de casos em que eu advogava para o inimigo público. O senhor ainda é advogado do Dr. Roger Abdelmacis? Sou. Por falar nisso, sou. Esse era um dos casos... Ele está foragido, é isso? Eu nunca mais soube do paradeiro dele. Não tenho nenhuma noção. O senhor continua advogado? Continua, eu tenho procuração, continuo advogando. Não existe mais nenhum processo andando que necessite do meu convívio com ele. Tem só o mandado de... Eu tenho um mandato estou cuidando nas cortes superiores da questão. Continuamos advogados, eu e o Dr. José Luiz de Oliveira Lima. E é correto? Ele está foragido, o senhor acha? Não era melhor ele se apresentar? Olha, é um direito de todo ser humano de furtar-se à prisão e aspirar à liberdade. Não é uma questão de ser direito ou de não ser direito. É o instinto da liberdade que é muito forte e as pessoas... Não fala com ele com regularidade? Não, nunca mais falei. No caso de Carlinhos Cachoeira, falou-se muito sobre como é que o senhor poderia receber os seus honorários se ele é uma pessoa toda encrencada aí com a justiça e com suspeita de que tenha muitos recursos ilegais no seu patrimônio. Como que o senhor resolve um problema desses? Olha, resolvo, primeiro, prestando as minhas contas a quem eu devo prestá-las, à Receita Federal, ao COAF, essas coisas. E segundo, fazendo o compliance do recebimento dos honorários. Eu acho que todos os profissionais têm o dever de fazer isso, de investigar a origem dos recursos. Os advogados criminais é uma situação específica, mas eu trabalho com muito cuidado nisso, de modo que em relação a isso, que eu não falo também porque está sob o sigilo profissional, eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Falaram que o senhor, que essa causa, o senhor cobraria 15 milhões por ela, foi publicado. Esse valor procede? Eu não falo sobre honorários porque... Mas é perto disso? Faz parte do sigilo profissional, Fernando, senão eu falaria com muito gosto. Mas é muito fora de propósito esse valor? Olha, eu não falo sobre essa questão. É verdade que o ex-presidente Lula, a presidente Dilma ficaram um pouco chateados com o senhor quando o senhor assumiu essa causa de Carlinhos Cachoeira?
Olha, eu não senti isso, não. É? Não senti isso nem do presidente, nem da presidenta. Ao contrário disso, as minhas relações com eles são normais. Hoje eu não sou mais ministro, hoje eu sou advogado. O fato de o senhor ser ex-ministro da Justiça, isso lhe impõe algumas limitações para aceitar clientes, o senhor acha? Olha, eu não acredito. Eu fui ministro da Justiça faz 5 anos. Eu saí, cumpri uma quarentena, voltei a trabalhar lentamente, mas eu não sou mais ministro da Justiça, né? Eu sou advogado. Eu fui advogado 45 anos antes de ser ministro da Justiça. Parei 5, parei 4. Voltei a ser advogado de novo, de modo que eu sou mais advogado do que ministro da Justiça. Ministro da Justiça foi um episódio extremamente importante na minha vida, foi onde eu acho que fiz um trabalho muito fundante no Brasil, mas depois saí e voltei para advogar. Hoje eu não tenho mais nenhuma... O senhor conviveu muito com o ex-presidente Lula, quando ele era presidente, conviveu também com a então ministra Dilma, agora presidente. Quais as vantagens e as desvantagens de cada um comparativamente? Olha, é difícil dizer. A presidente Dilma é uma pessoa... Eles são diferentes. Muito. O presidente Lula é um animal político, é um animal estadista, é um animal com uma vocação muito grande e uma intuição muito forte das coisas. A ministra Dilma talvez seja, a presidenta Dilma talvez seja mais racional, mais lógica, mas ambos se completavam, na minha opinião. E a sucessão foi muito feliz porque a presidenta Dilma pegou o legado do presidente Lula e o está levando ao limite das últimas consequências possíveis dentro da incerteza geral que é o mundo e que é o Brasil. O senhor acha que já está definido o quadro eleitoral na cidade de São Paulo, pela sua experiência para prefeito? Olha, em quem o senhor vai votar? Pelo jeito não, eu vou votar no Fernando Haddad. Eu tenho amigos candidatos, eu sou muito amigo do governador Serra, mas eu vou votar no Fernando Haddad, que foi meu colega de ministério, que eu acredito que vai ser um grande prefeito. O senhor, há alguns anos, passou por um tratamento sério de saúde, se recuperou. Como está a sua saúde hoje? Como foi todo esse processo? Olha, eu estou terminando um check-up a duras penas por causa desse caso do mensalão. Eu estou fazendo uma vez por semana, agora já estou no fim. Eu estou bem. Do câncer que eu tive no pulmão, eu já tive alta, porque já passaram 5 anos. Eu fiz os exames regularmente. A única lição que eu tirei disso é que é fundamental você fazer um check-up, depois de uma certa idade pelo menos, você fazer um check-up todo ano. Porque o meu eu peguei num acaso absoluto. Foi porque eu fiz check-up. Eu tirei uma radiografia do pulmão, pedida pelo cardiologista, que queria ver o estado das minhas coronárias, e apareceu o tumor do pulmão. E aí eu pude operar precocemente e me salvar. Então, eu acho que essa lição é uma lição importante para todo mundo. O senhor está bem de saúde agora? Estou bem de saúde, estou bem sim. O senhor é religioso? Frequenta alguma igreja? Não, eu sou católico de origem, católico de família, mas eu não professo nenhuma religião. Dr. Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado você, Fernando. Para mim é uma alegria ter podido estar aqui. Espero que, de alguma forma, contribuir para que a gente entendesse as complicações da vida. Com certeza. Muito obrigado. Nada, obrigado a você.